Você como cliente, investidor do mercado imobiliário, já teve dificuldade de aprovação da sua proposta numa negociação de compra e venda do mercado imobiliário? É sobre isso que a gente vai falar nesse quadro. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, o nosso assessor de investimentos, Cleverson Sena. Cleverson, pode cumprimentar o pessoal aí. Quanto tempo de mercado imobiliário, Cleverson? Vou fazer 4 anos de mercado imobiliário, né? Maravilha. Cleverson, a gente já tem uma jornada de alguns anos trabalhando junto, desde o início da carreira dele, e é um dos especialistas aqui da Vextimob como um assessor de investimentos dentro do mercado imobiliário. E o principal ponto desse quadro é trazer os principais insights para os nossos clientes que estão à procura de uma oportunidade, tanto para investimento como para moradia, ou até mesmo imóvel para veraneio, e que a gente possa trazer aqui casos reais. É sobre isso que a gente vai falar. A gente tem agora um caso para poder trazer para vocês de uma negociação que o Cleverson, foi a primeira negociação dele aqui dentro da Vext. Ele resolveu uma dor de um cliente que talvez seja a sua, que está agora assistindo esse vídeo aí, que talvez esteja no seu momento de compra e talvez tenha dificuldade em aprovar a sua proposta, a sua negociação, e o Cleverson vai trazer um pouco mais da história desse cliente. Maravilha, João. Quero agradecer aqui então a Vext, quero agradecer aqui você que está assistindo, principalmente também, claro, a Vext que tem aberto as portas para eu como assessor e como consultor poder estar aprendendo cada vez mais. A Vext realmente tem mostrado um grande diferencial como assessor, é uma empresa que tem grandes treinamentos, tem mentoria, é uma empresa que veio realmente se destacando, não só pela cor verde, né, João? Tem um pouquinho de verde aqui, gente. Pelos diferenciais que ela vem trazendo. A gente chama dos 3C, né? Que são os corretores, os construtores e os clientes. E a Vext realmente traz esse diferencial. Então eu venho aprendendo cada vez mais. Eu falei, né, no início que são quase 4 anos, mas eu digo que é um novo começo, né? Uma nova era dentro da Vext. Então assim, o que eu quero trazer para você, cliente e vendedor, é uma história um pouco assim, vamos dizer, resumida, né, de um dado agora recente, né? Legal. Então, Cleverson, o teu cliente, aqui a gente não vai citar nomes, obviamente, até por uma questão de ética, mas esse cliente, ele veio de que cidade? Então, o cliente ele veio de Foz do Iguaçu. Legal, e ele investiu aqui no litoral? Ele investiu aqui no litoral. Na verdade, o cliente ele já estava, ele conheceu a nossa região, ele veio, visitou. Ele conheceu a central de vendas, ele conheceu o produto, né? Mas qual que é a dor, assim, que é o que a gente vai debater e falar, né? Para um cliente, para você que está acompanhando. A dor dele foi o quê? Ele gostou do produto, ele gostou da região, ele gostou de tudo. Porém, a única coisa que ele não gostou foi da condição. Foi a proposta que foi apresentada e não foi, vamos dizer assim, resolvida, né? Então o problema não foi solucionado, não foi até o final, né? Poxa, então ele já tinha comprado a cidade, ele gostou do litoral nosso aqui, gostou da nossa praia, gostou do empreendimento, Cleverson? Sim. E o que estava travando foi onde você conseguiu ajudá-lo, né? Isso. Então qual que foi esse momento de assessorar ele? O que é pra gente poder mergulhar mais? Às vezes o cliente, quando está pensando em investir no mercado imobiliário, ele tem uma ideia de que ele precisa às vezes ter uma descapitalização muito alta, sim, ele precisa às vezes quitar esse imóvel, tem entrega das chaves, e aí ele acaba perdendo oportunidades por não saber como comprar, como investir. Como é que foi com esse cliente especificamente? Justamente, João. Então, o que acontece, não só aconteceu com ele, né, mas é um dado recente agora, alguns outros também, né, vários clientes que nós pegamos, assim, o cliente ele ama a localização, ele adora o produto, ele já se vê morando lá, já se vê com a família, veraneando, aproveitando. Então, o que aconteceu, né? O cliente ele estava no time do processo de fechamento, que a gente chama assim, né? Vamos dizer, eu peguei ele já no processo de fechamento, e a condicionante dele era o que? Era a proposta dele. Então, ele tinha o que? Vamos dizer assim, uma regra para ele. Para mim, a minha condição é essa. Eu não vou comprar fora dessa condição. A gente consegue abrir aqui um pouco, Cleverson, sobre era mais a entrada, ele tinha uma entrada mais baixa, ou era o financiamento? O que pegou? Não, na verdade não era o fato de não ter a entrada. Não era uma entrada baixa, não era uma entrada reduzida, nem nada. Era realmente uma condição
de fluxo de pagamento e adequar o valor da unidade dentro do que ele poderia pagar. Legal. Então, basicamente, o corretor ou o vendedor entender a necessidade do cliente, saber qual que é a dor dele, porque a dor dele não era o produto, não era a planta, não era a região, não era nada disso, até porque ele já tinha gostado do produto, né? Perfeito. Então, a maior necessidade dele era de aprovação da condição. E aí vem um papel importante do corretor e do vendedor, que é prestar essa assessoria. Isso, que além de entender o cliente, saber o que ele quer, é também ter vamos dizer assim, a capacidade, a paciência e a inteligência de saber administrar isso com o incorporador. Porque são duas negociações, né, João? Exato. Primeiro a gente negocia com o cliente, busca a aprovação do cliente e depois a gente vai para a segunda parte, que é negociar e vender o cliente. São duas vendas, né? Incorporador. Então são duas vendas. Então basicamente eu fiz a primeira venda, Legal. que era vender o produto ainda mais para o cliente e a proposta dele, a negociação, e depois trazer toda a informação, toda a bagagem do cliente para o incorporador. Foi mais uma discussão e briga entre aspas, né, que a gente chama, né? Você literalmente brigou pelo seu cliente para conseguir eu não arreguei, né? Isso é fantástico, né? E literalmente é isso que você como cliente precisa ter no mercado imobiliário. O profissional que está te assessorando tem que ser uma pessoa que não vá só vender para você, mas vá te acompanhar. A gente tem aqui dentro da Vext uma cultura de criar carteira, relacionamento com os nossos clientes, onde a primeira venda ela é só uma porta de acesso para o início de um relacionamento. Porque existem vários clientes que a gente faz várias negociações, principalmente porque eles se sentem seguros. Sim. Tendo um profissional, prestando uma assessoria, brigando pela proposta do seu cliente, tentando aprovar o fluxo, porque cada um tem um momento financeiro, né, Cleber? Sim, com certeza. E no final, como que esse cliente ficou? Qual que foi o feedback que ele te deu depois que ele assinou o contrato, que você fez a venda? No final ele me indicou mais uns clientes. Que legal. Não, tô brincando assim, mas o que acontece, né? Acredito que eu também no lugar dele eu ficaria muito feliz pelo fato de ter um vendedor, alguém assessorando ele, né, dando toda a assessoria e em que entendeu a necessidade dele e foi até o fim. Não vamos dizer assim, não diminuiu o ritmo, né? Eu continuei acelerado ali, buscando para ele, eu vou até o final, eu vou sim, porque esse apartamento é teu. Tu já me disse que é o que tu quer curtir tuas férias aqui, que tu quer vir lá de Foz e quer curtir, tu gostou, então vai dar certo. Não vou desistir por causa de uma linha ou de um número, alguma coisa assim. Eu vou ao final e vou brigar por isso para que seja aprovado, né? Óbvio que a gente tem algumas condicionantes, né, João? Não é toda negociação, não é toda incorporadora, são casos e casos, né? E tem clientes que a gente demora um pouco mais, tem cliente que já é mais rápido, já vem no mesmo dia, já compra, já assina, seja online, seja fora aqui da cidade local onde a gente está. Mas esse caso que traz a memória aqui para nós, que fica de ensinamento, é que todo cliente ele tem uma dor, né? E a dor dele era a condição. Então, ou seja, como vendedor, você não pode desistir pelo fato de ter uma dificuldade ou uma barreira ali. Você tem que quebrar essa barreira e seguir em frente. Legal. Aí nesse caso, Cleber, você está comunicando pro corretor de imóveis, né? Mas pro cliente, o que você poderia dar de conselho para quem está assistindo agora e quer investir no mercado imobiliário, né? Que tem essa dificuldade em específico? Primeiramente, eu sempre falo para os meus amigos e clientes, né? Se eu posso te dar um conselho, me permita ser esse conselheiro, né? Então, como assessor e como vendedor, e falo para você como cliente, busque ter esse assessor mais próximo possível. Entenda quem ele é, entenda a capacidade dele, avalie o profissional. Saiba se ele está sendo realmente um vendedor olhando a sua necessidade ou olhando a própria necessidade dele, né? Então, ou seja, é um conselho, né? Se eu posso te dar, me permita te dar, avalie o seu assessor e veja a capacidade dele, a inteligência dele, vamos dizer assim, né, João? Não menosprezando ninguém, né? Nada disso, né? Mas é importante que esse profissional esteja apto a resolver o seu problema.
Porque não é só uma compra, né? A gente está falando de um imóvel, né? Não é um sapato, não é uma camiseta, é um imóvel. Né? Principalmente aqui na Vext, né, Cleverson, que a nossa especialidade é investimentos imóveis em lançamento. Então imagina o ciclo de relacionamento que o cliente ele precisa ter com o seu assessor de investimentos. Então precisa ser uma pessoa que você de fato confie, uma pessoa que de fato vai estar te acompanhando, te gerando relatórios, te mantendo informado sobre o que está acontecendo no mercado imobiliário. A gente valoriza muito aqui na Vext o relacionamento, muito essa questão de manter o cliente aqui junto conosco, trazendo essas informações, mantendo ele informado, mantendo ele atualizado, gerando esse pós-venda e acompanhando. Então isso é importante para você que talvez esteja agora buscando um imóvel e tenha dificuldade em aprovar a sua proposta. Aqui na Vext a gente tem profissionais como o Cleverson que podem certamente te assessorar e te ajudar a realizar o melhor negócio. Um adendo, né, que é importante também, como assessor, você falou muito bem da Vext, que a Vext tem crescido de uma forma, vamos dizer assim, exponencial, né, só que de uma forma racional e inteligente, né, que todos os assessores, eles invistam em conhecimento, eles estudem, eles estejam sempre em movimentação, querendo algo a mais, crescendo cada vez mais. E o que eu vejo assim e aconselho, né, é o que, né? Busque um assessor, um consultor, um vendedor, alguém que esteja no mercado, que não esteja se aventurando, né? Vou fazer 4 anos, né? O João já tem também 10 anos. 10 anos, então, ou seja, nós estamos aqui no mercado imobiliário. Nós só fazemos isso. Eu falo para meus clientes, né? Eu só faço isso. Eu só faço isso. Já fazem 4 anos. Então, ou seja, a minha especialidade é o lançamento. A mesma coisa quando você vai, né, comprar alguma coisa que seja um carro, seja qualquer outra coisa, um hobby seu, uma prancha de surf, um skate, vamos falar de esporte, uma bicicleta. Enfim, você vai buscar um especialista para te direcionar para o melhor produto. Então a gente está à disposição, a Vext é uma empresa nova, né? Mas não tão nova, né, João? Se a gente for colocar os números aí. A gente brinca que é uma empresa jovem, mas com experiência de gente grande, né? Somados são 20 anos de experiência no mercado imobiliário, pelos sócios da Vext, eu e o Michael. A gente tem especialistas aqui que já fizeram muitos negócios, já completaram ciclos dos clientes dentro do mercado imobiliário. Como assim, João, ciclo? Desde o momento da venda, do lançamento até a entrega do projeto. Esse acompanhamento, então trazer isso justamente para assessorar os nossos clientes e investidores, e hoje a gente quis contribuir com o caso desse cliente que talvez possa ser uma dor sua como comprador, e qualquer dúvida que você precisar, qualquer suporte, você certamente pode contatar a gente. Aqui na Vext pode buscar pelo Cleverson e pode buscar nas nossas redes sociais, em todas as plataformas onde a gente está presente. Gente, um abraço, fiquem com Deus. Maravilha. E bons investimentos aí. Obrigado, gente. Obrigado, João. Obrigado, pessoal. Abraço.